Gustavo Cambará, um monge e empresário de 24 anos, sócio do estúdio Monge Fit, cantor, empresário, fotógrafo, dançarino, um cara super talentoso e que eu tenho a honra de receber hoje aqui no meu podcast. Seja bem-vindo, Monge! Muito obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo seu convite. Um rapaz que eu conheci pela internet por conta do convite, mas que conhecendo um pouquinho em cima das redes, eu vi que você é um cara muito bacana, então para mim também está sendo uma honra estar aqui presente no seu podcast. Que massa, cara, que legal. Eu comecei a te acompanhar, comecei a ver, sempre vendo uma super produção. Porra, o cara tem estúdio, aí daqui a pouco eu vejo o cara cantando no palco, daqui a pouco o cara é fotógrafo também. Caramba, conta um pouco como que é a sua história, onde você estudou, você se formou, não se formou, como que foi esse seu processo até chegar ao que é hoje o Monge, da onde veio esse negócio de monge? Conta um pouquinho sobre você pra gente. Tá, vamos lá. O Gustavo, de início, ele, apesar de gostar de dançar, ele era muito tímido, então eu não dançava. Meu pai, ele vem de uma cultura da dança, ele era dançarino de funk nos anos 1970, 80, 60. Onde? Rio de Janeiro? Não, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso. Antes era bem mais forte, essas competições de dança e tal. E o funk daquela época não é o funk que é hoje, né? É uma pegada mais James Brown, essa linha. Então, meu pai tinha um grupo bem sério, bem forte, era um dos maiores do estado. Cara. E eles tinham toda uma produção de look, de roupas e tal. Então, eu sempre eu cresci nessa cultura de música, de dança. Então, meu pai me apresentou muitas coisas, tipo, de cantores que a galera da minha idade não conhece. Então, em relação de música, eu fui bem educado quanto a isso. Então, a dança sempre esteve presente. Só que eu era muito tímido e um belo dia eu decidi, tipo, cara, meu pé coçava pra dançar, mas eu morria de vergonha. Caraca, meu. Pelo que o que as pessoas iriam achar. Sim. Aí um belo dia eu falei, vou perder isso, não vou mais me importar. E um belo dia eu me rebelei, fui pra uma festa, assim, uma formatura e a gente dançou pra caramba e tal. E depois disso, a dança já estava instalada em mim. Aí saía com minha irmã era uma pessoa que me incentivava muito, a gente dançava sertanejo junto. Então eu tinha uma técnica, quando eu comecei a dançar, a gente ia pra algum lugar, alguma baladinha assim, eu novinho, tá? Aí eu chamava minha irmã pra dançar. Aí todo mundo já começava com... Nossa, ele sabe dançar e tal. Então a partir dali eu já conseguia dançar com outras pessoas, enfim, era uma tática até. Mas aí, era uma lógica, a gente tinha que usar as armas, que a gente muito tinha. Bom. E aí eu sempre quis aprender a tocar violão. Depois eu descobri que eu gostava de fotografia, então eu fui aprendendo, eu tinha um primo que se chamava Bruno, então ele já tocava. Ele tocava bastante instrumento, tinha grupo musical, e ele é filho de um amigo do meu pai dessa época de dança. Então eles tinham um grupo daquela época e eles se reuniram nos tempos de agora para poder fazer a festa e relembrar os tempos que eles viviam, né? E aí a gente foi criando intimidade com os filhos, né? E aí eu conheci o Bruno, que ele já tocava, então eu fui aprendendo com ele, enchi o saco dele para aprender a tocar violão. E tudo eu aprendi sozinho, eu nunca fiz aula e eu sempre internet, sempre busquei tudo e consegui aprender a tocar violão. Com quantos anos mais ou menos isso? Cara, eu acho que eu tinha aí violão que eu aprendi mesmo uns 11, 12. Aí aprendi a tocar cavaquinho, não aprendi a tocar, mas eu sei fazer algumas notas, tocar algumas músicas, cavaquinho, viola também, que eu sempre gostei. E aí eu fui aprendendo. A música nessa parte entrou nessa época. Aí eu entrei para a faculdade, eu comecei a gostar de academia e fazendo musculação, eu descobri que eu gostava de educação física, a partir de academia e tal. E aí eu fui e procurei uma faculdade, ingressei, fiz 3 semestres na Unic daqui, né? E aí eu tinha feito o Enem. E aí um tempo depois eu descobri que eu passei na UFMT. E entrei para a UFMT. Mas eu não consegui concluir o curso ainda, mas vou concluir daqui a um tempo. Então, nisso eu descobri que eu gostava de educação física. E aí eu queria, desde o meu primeiro semestre eu fui muito precoce, porque eu queria já atender, só que eu não podia, né? Eu era do primeiro semestre. E aí eu fui indo nas academias pedindo uma oportunidade, que eu queria, que estava começando agora, na faculdade e tal. E aí eu tenho um primo que ele tinha um amigo que se chamou Rodrigo, e ele era dono de uma academia lá no bairro Planalto. Ele falou assim, cara,
tem esse meu amigo aqui, conversa com ele. Eu conversei. Eu queria só fazer academia a princípio, né? Porque não tinha como trabalhar. Só que eu não tinha dinheiro. E aí eu falei pra ele, cara, eu quero muito treinar na sua academia, perto da minha casa, então vamos fazer o seguinte, eu limpo a sua academia e você me deixa treinar. Ele falou assim, não, vem aqui. Aí ele obviamente não deixou eu limpar, né? Mas ele me deixou treinar. E aí passou uma semana, ele ia fazer uma viagem. Ele falou, cara, eu não tenho ninguém pra ficar, você não quer ficar aqui pra mim? Eu falei, eu fico, beleza. Aí ele viajou, eu fiquei na recepção. Aí quando ele voltou, ele falou, Gu, vou te contratar. Aí eu comecei a trabalhar como recepcionista nessa academia pequena. Aí da recepção, eu já fui pegando, aí o semestre foi passando, aí eu já me tornei instrutor da academia. E aí a academia ia fazer aniversário de 2 anos. E aí ele chegou em mim e falou, Gu, você não quer dar uma aula de dança? Só que eu só sabia dançar, eu só gostava de dançar. Mas eu nunca tinha dado uma aula na vida, né? Aí ele perguntou, você quer? Eu falei, cara, tem aniversário. Eu falei, Rod, eu nunca dei aula, mas vambora, vamos peitar. Vamos, sei lá, que ideia deu, beleza. Aí eu preparei 2 músicas e chegou num dia, cara, tinha tipo umas 50 pessoas, assim, porque era aniversário. Caraca, velho, e agora, o que eu faço? Enfim, só sei que consegui. Ele falou, Gu, vamos manter. Deu certo a primeira, vamos indo. Aí eu comecei, aí o monge começou a dar aula. Porque aí eu já era conhecido como monge, né? Aí foi saindo. E aí até que um belo dia, o Rod tinha uma amiga que se chamava Patrícia e ela estava sendo contratada na academia do shopping. E aí ela falou assim, Gu, eles estão precisando de um recepcionista. De uma recepcionista. Só que, às vezes, se você se candidatar, Aí eu falei, me passa o contato. Aí entrei em contato. Aí fiz entrevista e consegui, tipo, eles me chamaram. Aí eu tava muito na dúvida, porque era uma academia grande, a responsabilidade iria aumentar e eu tava com medo de não dar conta. Aí o Rod me deu super força, meu pai também. E fui. E aí, dentro dessa academia, que foi a virada de chave de todos os quesitos. Porque a dança já estava instalada na minha vida. Sim. A música também, e aí na academia introduziu a questão da fotografia, que entra também, porque tipo, eu sempre fui um cara safo, um cara esperto. Eu digo, tipo, eu não era um cara super inteligente na escola, na faculdade, mas eu era esperto. Eu era esperto. Então, tipo, eu não tirava 10, mas eu tirava um 7, 6,5 e passava. Devido às minhas outras situações. Nunca fui um CDF, mas eu sempre fui um cara esperto. Então, eu sempre fui vendo oportunidades. Eu era recepcionista, na época a academia tinha em torno de 1.000 alunos, 1.200 alunos, 1.100 alunos. E do meu período, eu sabia o nome de todos os alunos. Eu sabia o nome de todos, eu sabia o nome de uns 500 alunos. Então, eu era muito bem relacionado dentro da academia. Então, eu recebia, sei lá, da fórmula R$1.000 e meu sonho era ter um iPhone. Só que um iPhone na época era R$2.000, R$3.000. Só que eu sabia de todo mundo que trabalhava ali. Então eu vi uma oportunidade, falei, putz. Aí eu consegui comprar um celular de um cara que já tinha uma condição muito maior, ele tinha um melhor e tinha um parado na casa dele. Tava sobrando e tal. E aí você falei, não cara, me vende não, você não cara? me vende sempre assim. Falei, cara, e aí tal, você não me vende não? Ele falou, eu vendo, só que precisa só... Aí fui pagando parcelado e aí descobri, eu queria uma câmera. Eu quero uma câmera. E aí conheci conversando e tal, descobri que uma menina tinha uma câmera. Daí fui indo e consegui comprar a câmera dela também dessa mesma maneira. Mas por que você quis uma câmera? Você já admirava a fotografia? Já, eu queria agora colocar em prática. Eu sempre, sempre fui vendo, né, fotos e tal. E eu percebi que eu gostava muito daquilo. Eu falei, agora eu preciso colocar em prática isso, né? Quero trabalhar isso. E aí, essa câmera é a mesma que eu uso até hoje. Caraca. Tipo, isso já tem 4 anos e tal, até Caraca, hoje. meu. E aí, dessa época, eu consegui comprar, paguei R$1.200 parcelado e uso ela até hoje, cara. E aí, a fotografia entrou em foco. Só que eu era recepcionista lá, eu não podia dar aula. Porém, a dona sabia que eu dava aula de dança. E faltou um professor no período da noite. Aí ela olhou pra mim assim, você não dá aula de dança? Eu falei, eu dou aula de dança. Ela, então sobe lá. Aí troquei, subi, tapei buraco. E aí eu fui tapando o buraco pra ela. Só que um belo dia, isso passou a me incomodar. Eu já não queria mais ser um tapa-buraco, eu queria ser um professor lá. Não queria mais ser recepcionista. E aí isso foi criando uma situação ali
E eu tive que decidir, porque tipo, eu cantava, eu tocava, eu fotografava já e tinha a dança. E aí eu falei, cara, o que que eu coloco em foco, né? O que que eu coloco em foco? Eu falei assim, não vou perder muito a minha cabeça, então o que sobressair de forma natural eu vou seguir. E aí dentro da academia tinha uma menina que se chama Bruna Monteiro. Eu acredito que ela seja uma das primeiras influencers digitais daqui. Ela é dona das lojas Toda Linda. E aí ela descobriu que eu dançava e tal, e aí a gente gravou um vídeo, aí ela postou. No que ela postou, mano, eu ganhei tipo assim uns 300 seguidores naquela época. Então era algo muito... Que massa. Que ela era muito bem relacionada. Ela começou no Snap, ela era muito seguida no Snap, aí Instagram e tal, ela era muito forte. Até hoje ela é, né? Sim. E aí cada vídeo que ela postava eu ganhava bastante seguidor e o pessoal onde se dá aula e tal. Só que eu ainda estava preso na recepção da academia. Já existia o seu sonho de um dia ter um estúdio, de um dia ter Ali seu começou negócio? a despertar. Ali começou a despertar. Porque foi crescendo esse quesito da dança. Então aí eu criei o Monge Fit. Só que o Monge Fit era para ser uma rede social, um Instagram só de fotografia pro lado fitness, academia. E eu já fazia isso. Só que aí como a dança começou a despontar, aí eu falei, não, o Monge Fit vai ser uma parte de dança. E aí, Monge Fit, tanto que numa época todo mundo só me chamava de Monge Fit, eu não era o monge, era o Monge Fit. E aí a Bruna chegou em mim e falou, Gu, eu tenho uma amiga, ela é de Marília, ela tá crescendo igual você, e aí ela alugou uma salinha e abriu um estúdio, cara, e tá dando super certo, por que você não faz? A Bruna sempre muito empreendedora, né? Jogou essa bomba pra mim. Eu falei, cara, mas onde que eu vou fazer isso? E ser recepcionista da academia já estava me matando, me corroendo, eu já não aguentava mais esse cara ali. E aí eu cheguei para fazer um acordo. Eu falei, eu quero dar aula aqui, eu já estou dando algumas aulas e tal. E essa academia específica foi uma decepção muito grande na minha vida, porque eu era apaixonado por trabalhar ali. Então eu me dedicava demais, eu fazia muita coisa. E aí eles me prometeram uma coisa, e aí eles não me mandaram embora, foi eu que me demiti, para eles não me pagarem os benefícios, né? Tchau. E aí quando foi a hora de cumprir o que era para ser o combinado, eles não cumpriram. E cara, eu fiquei triste, Doído, hein, cara? Nossa, mano, eu fiquei muito, sabe, surpreso pelo como eu estava sendo tratado, e aquilo me afetou muito. Eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Nunca mais, nem que sei lá. Tá. Então, você estava no momento ainda de descobrir para onde você ia direcionar, porque querendo ou não, você é um cara talentoso. Não, você tinha, vertendo da música, vertendo da foto e tal. Exatamente. Começou a sentir que era pro lado da música. E aí é um momento, assim, de certa forma, de incerteza, de tipo, tem que tomar uma escolha, tem que direcionar para o caminho. Com certeza. E aconteceu isso, aconteceu essa aí rasteira. Essas situações... Como que você superou isso daí, cara? Aí essas situações foram me deixando a entender que eu tinha que investir na dança. Porque, tipo, eu já pretendia, mas eu pretendia dentro de uma academia. Então eu seria um funcionário. Eu seria mais um funcionário. E aí a dança começou a despontar, eu falei, cara, aconteceu isso, Bruna veio, me passou isso, e aí do nada eu recebo uma mensagem de uma dentista que se chama Vitória Barion. Mano, tipo assim, Bruna me falou, começou a acontecer esse negócio. Foi o caminho aparecendo, assim, e aí, né, cara? Eu recebo um direct, falo, monge, eu vi você, e ela falava com essas palavras. E eu sou conhecida por descobrir talentos e não sei o quê. Eu conheço o dono da Academia Medley, que é onde eu comecei, e ele tem uma sala que ele não ocupa. Por que você não aluga essa sala e dá aula lá? Puta, mano. Cara, e tipo, do nada, ela brotou no meu Instagram. Eu falei, nossa, é agora. Aí eu peguei o meu acerto, que era em torno de R$3.000, por ali, 3.500, não lembro. E fui e aluguei a sala. Meu primeiro aluguel foi no valor de R$800. E aí eu aluguei e foi indo assim, mano, como dava, cara, foi muito doido. E aí, eu não tinha nenhuma aluna, tá ligado? Eu só tinha minhas seguidoras no Instagram, que eu achava que poderia rolar. Só que eu não sabia. Aí eu aluguei um tiro no escuro. Aluguei a sala não tinha nenhuma condição de dar aula, porque era um carpete que não deslizava nada, um carpete de borracha, bem ruim. Mas eu comecei. E é por isso que entra aquela outra frase que eu te mandei. Faça nas condições que você tem, etc, né? E aí eu fui indo daquela maneira. Só que eu comecei dia 15 de outubro, paguei o primeiro aluguel, paguei o segundo aluguel,
E aí, tipo, quando acabou o ano, eu fui olhar o meu acerto e o que eu recebia das alunas, falei, caralho, não tenho mais nada. Eu simplesmente gastei tudo. Porque aí eu já consegui algumas alunas, fraco, muito fraco, mas eu consegui. Um monte de gente fazia aula de graça. Só que, tipo, isso acabou até que sendo bom, porque eu precisava desse momento para as pessoas conhecerem. E aí, tipo, todo o meu dinheiro foi nisso. E aí eu queria retornar no outro ano, mas eu não tinha como pagar o aluguel mais. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu já tinha um grupinho com as alunas, eu falei, ó, pretendo retornar dia tal, alguém vem comigo? Aí uma falou, eu vou. Outra, eu vou. Só que ninguém tinha acertado ainda. Aí eu já fechei com o dono, falei, olha, vou ficar esse ano aqui também. Então eu já tinha uma mensalidade para pagar, mas eu tinha R$0. Caraca, mano. E aí as alunas foram acertando, aí eu falei, ó, a gente vai começar dia tal, mas eu preciso receber agora. Aí todo mundo, cara, e eu agradeço as alunas porque elas acreditaram em mim, tá ligado? Aí elas, não, eu pago. E foi pagando, já tinha o aluguel. Paguei o aluguel. Aí já tinha do segundo mês. Putz, massa. Aí a dança foi entrando nesse quesito. E aí, retomando o que eu tinha falado pra você da fórmula, aí lá eu conheci a Carol. E ainda voltando para aquele lado esperto meu, eu também sempre tive vontade de cantar em banda baile, porque em cima do palco... Gostoso, né, cara? Era muito bom. Tipo, e aí eu me remetia muito a Léo Santana, eu tinha muito Léo Santana na minha cabeça. Cara, imagina cantar. Cantar numa formatura, dançar no palco e tal. Então eu queria muito isso. E aí eu descobri que a Carol era cantora da banda Up. E aí, cara, se eu não tivesse feito o que eu fiz, ela não tinha me falado. Aí um belo dia eu falei, cara, você canta numa banda? Ela falou, eu canto. Eu falei, vocês estão precisando? E eu nunca tinha cantado num palco na vida, mano. Tipo assim, valendo mesmo, né? Caraca. Microfone e tal, público. Aí ela falou bem assim, cara, acabou de entrar um cantor. Mas na próxima eu vou te avisar. E aí passou um tempo, mano, ela me mandou. Tá precisando. Quer? Eu falei, quero, então vou passar o... Aí, você já tinha cantado, performado em algum cara, lugar? Assim, muito, tipo, barzinho, tipo, coisa muito distante de uma estrutura, de palco, de retorno. Nunca sabia que existia isso, iluminação. Coreografia, sabe, tipo, dueto. lidar com o público. Um negócio completamente diferente. Mas que eu arrisquei. E aí, tipo, Carol me colocou na banda e tal, aí fui ensaiando e... Na verdade, ensaiando. Aí eu fiz um teste direto, sem nenhum ensaio. O Fred perguntou, você sabe, que música você sabe? Eu falei, essa. Aí um belo dia, tipo, ele falou, então vai amanhã. Subi lá, era um casamento, mano. Primeira vez, subi no palco. E cantei. Caraca, mano, bicho. E aí no meu primeiro show, já baixinho pra mim. Agora, quero todas as madrinhas. Que abusado, meu, puta merda. Meu primeiro show, cara, meu primeiro show. Que legal, Baixinho pra mim. Banda baixinho pra mim, mano. Nossa, que irresponsável, velho. Se tivesse dado uma merda no casamento, velho. Agora as noivas, vai todo mundo descer até o chão que eu fizer isso e tal. Aí, mano, mas eu acho que foi isso que abriu os olhos do Fred. Que legal, porque, cara. tipo, eu tive ousadia, tá Pô, ligado? personalidade, cara. Aí, foi lá e fez acontecer. Fui indo e hoje eu tô aí, graças a Deus, eu posso afirmar isso, que eu sou, tipo, não o carro-chefe, mas uma das personalidades bem fortes da banda, eu e a Carol tomando a frente. A gente tá ali puxando firme mesmo, a gente que se comunica em primeiro plano, então quem dá boa noite é a Carol, quem fala sobre as redes sociais no palco sou eu, quem conversa com o público sou eu, é Carol. Então, graças a Deus, e eu, com a minha forma de ser, consegui implementar uma mudança na banda, em estilo musical, em questão de coreografias que não aconteciam. E isso foi bem bacana também. Cara, eu acho que não é só a questão da loucura e da ousadia e do tentar, mas pelo que eu percebo em você, meu, apareceu a oportunidade, agarrar com unha, dente, o que tiver na mão e ir pra cima e fazer acontecer. Com certeza, sempre foi assim, graças a Deus. Eu acho que isso, muitas vezes as pessoas, apareceu uma oportunidade, vai na banguela, vai na meia-vida, tá ligado? Então, cara, vai lá e faz acontecer. Essa gana, esse brio, essa vontade de fazer acontecer, isso é providencial para ter resultados importantes. E eu acho que é isso que diferencia pessoas de pessoas.
Porque sonhos e vontades todo mundo tem, tá ligado? Mas às vezes ninguém tá disposto a pagar o processo, a pagar o que é necessário fazer para poder ter o resultado lá na frente. Então, tipo, cara, ser bem sucedido todo mundo quer ser jogador de futebol todo mundo quer ser um cantor de sucesso todo mundo quer ser, mas, mano, você tá disposto a pagar o que é preciso, você tá disposto a fazer o que é necessário para estar lá? Às vezes a galera não tá ligado? Então, eu vejo isso muito claro para mim, de que pessoas elas têm resultados diferentes por única e exclusivamente da sua vontade e do seu esforço próprio. Fim. Então, se hoje você é um cara bem relacionado, bem sucedido na sua área, e bem sucedido eu não falo sobre dinheiro, nunca é sobre dinheiro, para mim. Hoje as coisas que eu faço nunca é sobre dinheiro. Eu não comecei a dar aula pensando se eu iria ser rico ou não. E também não penso se eu vou ser ou não. Isso vai acontecer por esforço do meu trabalho. Na verdade, vai ser uma consequência do meu trabalho. Então, eu acho que isso também diferencia dentro do mercado de trabalho. Eu acho que por isso que o monge hoje é o monge. Por isso que o Monge Fit, a empresa Monge Fit, é a empresa Monge Fit. Porque tem uma dedicação muito a mais, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu não meço esforços para fazer o que eu faço. Então, eu acho que é isso que diferencia o monge dos outros profissionais dentro do mercado da dança em específico. Que legal. Eu não sei se a gente comentou sobre isso, mas eu não peguei. Da onde que veio monge, meu? Mano, o monge é meu sobrenome. É sobrenome mesmo? É sobrenome. Meu pai, da família do meu pai. Meu pai tem a família monge. Meu pai era conhecido a vida inteira por monge. Ele disse que ele era... Gustavo Cabará Monge. Cambará Monge. Meu pai, ele diz pra todo mundo. Ele chegou no estúdio, você sabe que eu que sou o verdadeiro monge. Ele fala pra todo mundo, né? Personalidade. Ele fala pra todo mundo. Então, tipo assim, Gustavo aprendeu a dançar comigo. Se hoje ele dança, isso aí é por minha casa. Tanto que ontem eu gravei com ele pro Dia dos Pais, porque eu vou fazer um post no estúdio amanhã. A gente gravou dançando junto. Tô louco pra ver isso aí, a gente gravou dançando junto. É uma escola de James Brown, pelo amor de Deus. Não, exatamente. Aí a gente gravou uma música da época dele, uns passinhos que eles faziam na época dele. E aí eu gravei um depoimento. E aí, tipo, e ele fala: vocês sabem que o verdadeiro monge sou eu, né? Aí ele tinha que falar. Então, monge é meu sobrenome. E foi assim que a galera foi puxando. Legal, e aí o monge entrou, monge fit. E aí hoje eu consegui separar o Monge Fit do monge. Porque antes o monge ele era a empresa e o produto. Hoje eu consegui separar o monge da empresa e o monge do produto com a graça de Deus. Perfeito. Eu consegui colocar esse lado mais sério de empresa. E eu ainda estou tentando implementar isso. Isso que eu queria te perguntar, porque, não, beleza, pô, recepcionista, começou a aparecer as oportunidades, começou a se descobrir como um professor, algo que você nunca tinha tido feito, mas, pô, testou, validou, começou a funcionar, beleza. Mas um salto disso para tocar um negócio é um salto maior. É um salto maior, com certeza. Qual que você acha que foi seu maior erro, maior desafio, maior aprendizado ao se tornar um empresário de fato? Porque, beleza, dançar, você sabia dançar pra caramba, mas a questão do fluxo de caixa, gestão, e a gestão? Mano, como foi isso pra você? Como você desenvolveu nesse sentido? Matheus, e te falar que até hoje eu ainda não sei realmente como funciona. Eu ainda não tive, como é que eu posso dizer? Não é que eu não tive tempo para entender cada processo quanto a isso, mas eu tive que levar dessa forma porque senão não acontecia. Então, eu comecei a realmente entender que eu já estava me tornando um empresário dentro da Medley. Eu só tinha uma salinha, mas eu recebia, tinha uma base de clientes. Eu tinha uma base de clientes, eu tinha recorrência, eu tinha que pagar um aluguel. Então eu já tinha uma responsabilidade, sabe? Eu fui entendendo, eu falei, cara, eu acho que eu preciso me tornar um pouco mais sério quanto a isso. Porque lá, eu quem recebia, aí tinha uma aluna nova, eu quem atendia, e aí eu quem dava aula, eu quem passava o cartão, eu quem anotava. Então, tipo, eu falei, cara, eu acho que eu preciso começar a mudar algumas coisinhas. E aí, essa questão foi crescendo, tanto que eu me perdi muito, errei muito. Já respondendo a sua pergunta, eu fiquei 2 anos na Medley, 2 ou 3 anos na Medley, acho que 2, né? No primeiro ano, eu ganhei muito, tipo, não vou falar muito dinheiro, mas ganhei bem, Matheus, tipo, porque foi uma novidade em Cuiabá, então muita gente me procurou. Então eu olhava na planilha assim, em outubro, final do mês, de tudo que eu tinha anotado, eu tinha 10 mil. Olhava em novembro, 15 mil.
Eu falei, caralho, eu tinha 20 Caralho, anos, meu. 10 mil, 15 mil. Só que eu ia olhar a Pra minha onde conta, que foi esse cadê dinheiro? 10 mil? Eu não tinha 10 mil. Sabe? Então, tipo, isso foi um dos meus maiores cara, erros. Se foda, eu tivesse me cuidado naquela época, talvez, nessa pandemia, eu não teria sofrido tanto. Eu não teria passado por tanta coisa que eu passei. Então, o meu maior erro realmente foi esse. Eu estava num momento muito bom da minha vida, ganhando muito dinheiro, mas aquela coisa, quanto mais você ganha, mais você gasta. Aí comprei um carro, saí, gastava, tipo, não pensava, eu não tinha a separação do que entrava para a empresa da empresa, entendeu? Então, o que entrava para a empresa eu gastava comigo pessoal. Então, esse foi o meu maior erro. Não, isso não é do caralho pra ver o tamanho da lição que você aprendeu. Não, cara, com você tem certeza. 24 anos, infelizmente você teve que aprender na porrada. Na porrada. Mas talvez o cara de 18 que tá escutando, ele possa pode já aprender se preparar, com toda certeza. Isso é um ponto muito importante. E que eu fui aprendendo com convivências, com conversas, mas principalmente passando na prática, tipo, passando um sufoco de que o que entra para a empresa da empresa, o que entra, se você já conseguir efetuar o pagamento de tudo que você precisa para a empresa e já sobra alguma coisa, você define um salário mensal para você. Nunca é como você quer, a sua retirada sobrou R$2.000. R$2.000 é meu. Não, se você se propôs a receber 1.000, 1.000 é seu, 1.000 você investe novamente na empresa. Então hoje eu já tenho essa visão sobre essas coisas. Mas talvez eu não tivesse, se eu não tivesse passado na prática, né? Ali no sufoco. Só é fracasso se você não aprendeu nada, né, não, cara? com certeza. Se tirou uma lição. Cara, e todas as coisas da minha vida eu sempre levo para o ponto positivo. Eu não é que eu nunca, bacana, cara. mas poucas vezes eu me permito sofrer ou remoer. Camila sabe muito bem disso. São poucas as vezes que você vai me ver chorar. Se eu chorar, mano, por água, é porque realmente eu tô assim, Estourou. acabado. Eu tô esgotado. Mas eu consegui trabalhar a minha mente para ser muito forte e lidar com as situações sob pressão. Eu consegui trabalhar a minha mente para resolver da melhor maneira possível. Cara, me esforcei ao máximo, me doei, não deu certo. Mano, eu vou fazer o quê? Faz parte. Como foi esse trabalhar a sua mente para isso? Foi tipo oração, leitura, vídeo? Cara, eu não sou um cara de... Matheus, eu não sou uma pessoa de ler muitos livros. Tipo assim, eu começava a ler, lia metade, lia uma parte e não terminava, não finalizava. Eu me esforçava muito. E aí eu comecei a pensar, tipo... Eu não estou conseguindo, não foi algo de tipo de descaso ou de preguiça ou de... Eu só entendi que a leitura, em alguns momentos da minha vida, eu não tava dando conta, então eu passei a ouvir. Então uma coisa que eu faço muito é ouvir podcasts, é ouvir pessoas em quem eu me espelho. Então eu ouço muito podcast de pessoas famosas, porque hoje eu tenho o sonho de ser mais conhecido, um artista mais conhecido por conta do meu trabalho. Então eu assisto muito, eu vejo, eu entendo o pensamento de muitas pessoas, então eu me baseio nas experiências de pessoas que eu me inspiro. Então ali eu adquiro o meu conhecimento, o meu pensamento, as minhas situações, mas não só isso. Além disso, foi pelas experiências que eu já passei de vida. Isso me fez trabalhar e ser muito forte mentalmente nesse quesito, de não me permitir sofrer muito. Criou casca, né, cara? Criei casca e eu acho que isso, às vezes, é bom, às vezes é ruim, tipo, sempre tem o seu ponto positivo e negativo, mas eu tento sempre focar no lado positivo. Cara, eu achei incrível isso porque, porra, você viu que você precisava desenvolver uma certa visão, uma certa resistência, precisava se aprimorar emocionalmente para enfrentar tudo isso. Porra, pela leitura não foi. Mas e aí? Então não foi. É exatamente, isso aí. Meu, bacana. Preciso achar de um outro jeito. Cara, Com foi certeza. no podcast. Cara, se não foi no podcast, sei lá, foi de um outro jeito, foi conversando com gente. Mas assim, meu, o que eu acho que não pode acontecer é você acordar para algo que precisa ser feito, enxergar, entender o que precisa acontecer e você escolher virar pro lado e continuar dormindo. Pô, você identificou o que precisa resolver. Meu, vai tentando até conseguir encontrar o que se adequa a você. É uma coisa que eu tento passar muito para as pessoas próximas a mim. Às vezes, quando tá tudo bem, a gente não dá a importância devida para resolver o problema, para a gente tomar uma decisão, para a gente seguir um caminho, para a gente entender algo.
eu sempre tento passar, mano, não deixa chegar no fim do estágio, não deixa acontecer uma merda para você tomar uma partida, sabe? Porque às vezes a gente tá num conforto tão grande que a gente deixa de lado. E a gente só vai se dar conta quando já tá na merda. Se der para resolver, bacana, mas e se não der para resolver? Poxa, você teve um tempão para conseguir resolver, você esperou no último momento para conseguir lidar com aquilo. Então eu sempre tento passar isso muito para as pessoas próximas a mim. E tipo, apesar de sempre tentar seguir isso, não é sempre que eu consigo. Mas eu sempre tento antecipar os problemas, principalmente pessoais. A minha vivência adolescente, jovem, sempre foi com pessoas mais velhas. E eu acredito que isso me trouxe uma maturidade um pouco mais cedo. Eu sei também que eu sou maduro e muito forte em algumas coisas, mas em outras coisas não. E tá normal. Vou procurar melhorar quanto a esse meu lado não tão forte assim. Mas a minha vivência e as minhas amizades sempre foram com pessoas mais velhas. Eu acho que isso me preparou bem para algumas situações de vida. Que legal, cara. Você falou um pouco sobre ouvir, buscar sobre suas inspirações. Percebo que uma muito forte é seu pai. Com certeza. Você mencionou o Léo Santana. Tem mais alguém assim que você se inspira, que você gosta de... Cara, eu pensei nisso há algum tempo atrás, mas já dizendo que mesmo sem perceber, hoje eu entendo que uma das minhas referências, principalmente é meu pai, apesar de uma série de situações que eu tive já com meu pai, de relacionamento de pai e filho, uma história bem longa, que eu acho que a gente precisaria de outro episódio para conseguir destrinchar tudo. Mas a minha relação com meu pai, ela foi uma certa época bem conturbada, porque desde 2007, eu entrei no mundo do futebol. Não sei se eu te contei também. Mas, cara, em 2007... Caraca, meu! E ele falou isso ontem. Em 2007 eu comecei a jogar bola. Eu também nunca tinha jogado bola na minha vida, nunca sabia nada. E meu pai falou assim, você vai fazer esse treino e se ele o técnico perguntar o que você faz, você fala que essa é a meia esquerda. E aí fui no treino. Eu já tinha um amigo que jogava e eu era canhoto. Ele falou assim, o que você joga? Eu falei, sou meia esquerda. Eu não sabia o que o meia esquerda fazia. Nem sabia nada de futebol. Ele falou assim, não, você é a lateral esquerda. E aí eu comecei a treinar. Comecei a conhecer o mundo do futebol. E futebol foi presente em muitos anos da minha vida. Eu parei de jogar bola em 2014. Aqui em Cuiabá eu comecei no Irapuru. Eu já joguei com você, cara. Cara, eu sabia que eu te conhecia de alguma parte. Eu já joguei com você, cara. Quem que era o técnico na época? Quem foi meu técnico foi Satiro. Depois foi Júlio, Ayrton, foram diversas pessoas. Mas eu comecei com o Satiro na época de Gil, enfim. O Gil até hoje ele coordena, mas eu conheci, o Satiro foi um cara assim... marcante na minha vida como meu técnico. E aí eu conheci, viajei por muitos lugares do Brasil, porque a gente viajava para disputar campeonato, e já fiz testes em todos os times. Então meu pai criou na cabeça dele uma imagem de que eu seria um jogador profissional e que eu mudaria a vida de toda a nossa família, e ele acreditou muito nisso, que por onde eu passava eu era bem falado. Em todos os testes que eu fiz, eu fui aprovado em todos. Fiz teste no São Paulo, fiz teste no Paraná Clube, morei em Mojimirim, joguei no time de Mojimirim por um ano, morei em Cascavel, no Paraná, num clube chamado Cefa. Então todos os locais que eu passei eu fui aprovado. Então ele investiu muito em mim. Ele investiu 7, 10 anos da vida dele em mim. Dinheiro, tempo. Então, quando isso não aconteceu, mano, ele se decepcionou de uma forma tão grande que, de uma forma bem sincera, a resposta dele foi me rejeitar. Eu sei que é uma palavra forte, mas foi o que aconteceu. E, mano, foi um período da minha vida que eu sofri, assim, nossa, para um caramba. Para um caramba. Foi tipo assim... A nossa relação era de amigo no período em que eu jogava bola. A gente saía, sei lá, no sábado à noite, a gente ia para um lanche e a gente conversava. Conversava horas e horas e horas e horas. Tanto que chegava a gente e falava, nossa, mas vocês são amigos? O que vocês são? Eu falei, não, ele é meu filho. Porque a gente tinha uma relação muito bacana. Então, quando isso não aconteceu, ele se frustrou muito a esse ponto. Então, desse momento de que não jogar bola para frente, a nossa relação de pai e filho ela não existiu mais. Então a gente não conversava, tanto que hoje eu não consigo abraçar meu pai, eu não consigo pegar na mão do meu pai, eu não consigo falar eu te amo pro meu pai.
eu não consigo dar carinho. Se eu Ficou chego... abalado mesmo, né, cara? Mudou totalmente. Cara, foi um período bem complicado, que eu sofri, assim, muito, e foi por isso que eu disse sobre alguns pontos da minha vida eu ser forte mentalmente, porque eu sofri muito, mano. Eu sofria de ir pro banheiro chorar, sozinho, e sair dentro do trabalho, como época de menor aprendiz, porque meu pai, ele não soube lidar com isso, e eu entendo também. Eu entendo também, mas foi um período, assim, muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo, e ela reflete hoje, com toda certeza. Mas foi um período que eu preferi deixar para lá. E durante esse período que eu tive uma ausência de pai, digamos assim, foi que entrou uma amizade muito forte, que me preparou muito, que se chama Rafael Corrêa. É um primo, é um irmão que eu tenho, assim, de vida, que ele... Legal, cara. Ele me... Cara, ele, tipo, me mostrou um caminho. Ele me mostrou um caminho. E quando eu precisava de dinheiro, era ele quem me dava. Eu precisava fazer uma viagem, eu não tinha dinheiro, era ele que pagava. Tanto que ele namorava e, tipo, o rolê dele era ele, a namorada dele e eu. Caraca, que bacana. Juro por Deus. Cara. Sábado à noite era ele, a namorada dele e eu. Uhum. Então a gente criou um elo ali e ele me ensinou muito. E aí, com o tempo, eu acho que meu pai foi entendendo um pouco mais. Eu também, a gente brigava muito, a gente discutia muito. Mas hoje eu entendo, então isso refletiu no meu tratamento com ele. Não que hoje seja assim, hoje a gente, tipo assim, tem uma relação completamente diferente, mas esses pontos afetivos eu perdi, eu acredito. Ficaram cicatrizes ali, Cicatrizes, né, ali, e essa foi a minha história com o futebol. E aí, risca futebol, tanto que ontem eu perguntei pra ele, eu falei assim, uma surpresa, sei lá, uma história, uma surpresa, o senhor teve com o monge e tal, ele falou assim, ele contou uma história, ele falou, e outra surpresa muito grande pra mim foi quando o Gustavo decidiu parar de jogar bola. E aí nesse momento ele quase chora, porque marcou, acho que até hoje ele sente pra ainda caramba. tem muita coisa envolvida. E aí ele fala, não, mas ele preferiu seguir um caminho que... Enfim, aí hoje ele entende, legal, ele vê. Mas, porra, pera aí, deixa eu... Cara, futebol, música, dança, fotografia, caralho, meu. Com a graça de Deus. Talento pra porra. Mas deixa eu perguntar assim, olhando tudo que você já construiu até aqui, agora você tem mais essa pegada de empresário, já criou muito relacionamento com muitas pessoas, já construiu um nome, uma empresa, quem você é, uma autoridade, né? O que você planeja, o que você espera para o futuro? Você vai direcionar seu foco mais para alguma área, você ainda quer como atender com excelência, porque eu acho que você é muito competente em áreas diferentes, e isso é difícil, não é algo simples de lidar. Não, como organizar tudo isso, como manter o padrão, como não deixar a bola cair, conseguir esse malabarismo, e o que você está planejando para o seu futuro, se você tem algo em vista aí a médio prazo? Bom, é o seguinte, primeiro eu quero conseguir deixar a empresa Monge Fit 100% redondinha, porque esse é meu sonho, é o que eu pretendo, no momento, viver do meu estúdio, viver do meu nome, da minha empresa. Então, a médio, curto prazo, eu quero conseguir deixar ela rodando de forma 100%. Legal. E se eu conseguir manter o meu lado com a fotografia e o vídeo, que hoje é o que está me mantendo, porque hoje a empresa Monge Fit, ela ainda não me dá nenhum retorno. Eu não tenho nenhum caixa ainda do estúdio, então é só paga as contas, se sobra alguma coisa fica lá, eu não retiro, não mexo nada. E para você ter noção, do início da pandemia até os dias de hoje, acho que há 1 mês e meio atrás que eu comprei a primeira coisa com o meu dinheiro. Eu comprei um perfume, porque eu sempre fui muito vaidoso, eu sempre usei hidratante, perfume, eu sempre fui essa pessoa. Tanto que na pandemia, a Camila que me deu o perfume, porque eu não tinha dinheiro para comprar, e não tenho vergonha de falar. Sei bem como que é isso, Eu não tinha nada. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, cara. Minha esposa, quando eu conheci ela, eu tava desempregado, não tinha porra nenhuma também. E aí eu falei pra ela, eu tô curtindo sair com você e tudo mais, mas se você quiser encarar essa furada, ó, eu vou me dedicar ao máximo para te dar a vida que você merece, mas durante um tempo, enfim, não vou poder te dar o perfume que você quer, não vou poder te levar para jantar no lugar que você quer, não vou te dar o presente que você merece, não vamos viajar e tal. Abri o jogo com ela e, ela encarou durante 7 meses.
Ela pagava minha gasolina, meu. Me dava dinheiro pra eu cortar cabelo, que eu não tinha. E aí, quando eu realmente consegui engatar a minha vida, meu projeto, na primeira grana que eu peguei mesmo, eu comprei aliança. Que louco. E aí, tipo, esse lance que você tá mencionando, pô, você é um cara vaidoso, é importante isso pra você. E mesmo assim, tudo você tá colocando na Mongifit, né, cara? Não, exatamente. E aí, hoje, tipo, eu só comprei porque sobrou, tipo, mas aí era as coisas minhas em relação, me mexendo no microfone, em relação à fotografia, em relação, já não era ainda da empresa, apesar da empresa estar rodando. Então, tipo, cara, eu consegui fechar, sei lá, três clientes de foto e vídeo e tal, paguei aqui, paguei ali, sobrou isso. Eu falei, cara, eu acho que agora eu posso comprar uma coisa pra mim. Caraca. E aí, tipo, foi assim, um momento bem de reflexão pra mim. Falei, caramba, mano, passei um período muito difícil no meio da pandemia. A Camila tá aí pra provar tudo. E eu digo, sem sombra de dúvidas, que se não fosse a Camila no caso, eu não sei o que teria acontecido comigo, não sei o que seria de mim. A gente começou a namorar no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, então, tipo, teve uma época que praticamente eu morei na casa dela, porque foi logo também quando elas iniciaram com o projeto de serem cantoras, e aí uniu a minha vontade de gostar de fazer foto e vídeo e elas precisando de material. Então a gente estava sempre junto, produzindo todos os dias. Então chegou de eu ir para casa dela na quarta e ir embora na outra quarta, tá ligado? Passar uma semana. Meu pai falava, Gustavo, o que o pai dessas meninas estão pensando? Sei lá, o que é isso? Vem embora. Tá investindo. Vem embora. E aí, tipo, algumas coisas que eu precisava, era a Camila que me ajudava. No meio do meu trampo, o meu computador estragou, a Camila me emprestou um dinheiro e eu consegui comprar. Precisei de um outro equipamento, Camila me fez outro empréstimo. Então, tipo, não é só sobre dinheiro, sabe? Cara, tem toda uma... Então, tipo, essas coisas de que eu sei completamente que eu devo muito, mas não só isso, sabe? É muito além disso. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre... É uma causa e é um bem muito maior. É um então, sonho, né, cara? tipo, não, completamente. E talvez se ela não tivesse me ajudado nessas questões, eu não conseguiria realizar uma série de coisas. Então, tipo, eu aprendi a editar, eu aprendi a fotografar, eu aprendi a fazer uma série de coisas. E hoje é o que está me dando o retorno. Então, hoje eu estou vivendo da fotografia e de vídeo. Então, eu faço trabalhos para algumas empresas, eu fotografo outras empresas. E aí, tipo, eu tô olhando no final da planilha, putz, cara, tá começando a ficar bom. Uhum. Então, o que eu pretendo também, além do estúdio, é deixar ela redondinha a médio e curto prazo e tentar manter esse outro. Por que não? Tá dando certo. Uhum. Tá dando certo, mas, em contrapartida, tá sempre de olho no estúdio. Eu estava percebendo que o estúdio não estava rolando muito bem, que faltava alguma coisinha, mas aí eu percebi que eu não estava me doando. Então, o que você falou também é muito difícil conseguir manter um bom padrão nas duas coisas. Sempre vai faltar em algo. Mas eu estou tentando ao máximo deixar com que os dois aconteçam. Uhum. E está começando a rolar. Tanto que o estúdio eu comecei a investir bastante o meu tempo em relação aos clientes, aos alunos, à alimentação das redes sociais. Então eu falei, eu vou fazer o básico para conseguir entender o porquê que não está acontecendo. Se eu não estou nem fazendo o básico, por que eu vou tentar partir para outras coisas, né? Então essa é a minha vontade a médio e curto prazo. Cara, sabe o que eu acho legal, meu? Especialmente esse lance do não é sobre dinheiro. Com toda certeza. Você é um cara que eu acho que muita gente, quase todo mundo da nossa geração sabe quem é. Se não conhece, sabe quem é. Porra, famoso pra caramba, tá em todo lugar, tá produzindo muita coisa legal. E você vira aqui e fala, cara, tô começando a ver entrar dinheiro agora, cara, já passei perrengue, tive que pegar dinheiro. Tem gente que acha que eu sou rico. Isso é fantástico, cara. E a gente vive muito essa questão, especialmente com o mundo que a gente tem das redes sociais, de sempre ostentar uma aparência perfeita, de sempre relacionar sucesso a dinheiro, com toda sempre certeza. Relacionar a felicidade a dinheiro. E eu acho que o fato de você vir aqui colocar e se abrir dessa forma é especial para mostrar para as pessoas o que é a realidade, o que é você
correr atrás de um sonho, o que é você se realizar Com toda através certeza. dos resultados e da transformação que você vê acontecendo antes de vir o retorno monetário, que uma hora vai vir, um cara talentoso e esforçado como você vai ver, não tem como dar errado. Não, com certeza. E eu nem penso sobre dar errado. Não é algo que eu coloco em jogo. Eu não penso, eu não sofro antecipado. Eu vou fazendo o que Vai fazer dá, o que dá não. para ser feito. Eu estou fazendo o meu dever de casa. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas se também não acontecer, eu fiz a minha parte, sabe? Então, é muito sobre isso. São pessoas que do início da pandemia até os dias de hoje, que eu preciso mencionar sobre a importância delas, de tudo isso estar acontecendo. De você me encontrar, de você saber da empresa Mongifit, do estúdio Mongifit. Primeiro, obviamente, que sem sombra de dúvidas é a Camila, que ela sabe da importância que ela tem em grande parte da minha vida, em diversos lados da minha vida, em diversos momentos, nesse curto espaço de tempo, que é um ano, enfim, um ano e pouquinho, mas tiveram situações que eu pude entender a importância de cada pessoa. A outra pessoa, além da Camila, o Luan, obviamente, que se não fosse ele, o estúdio não teria aquela estrutura. Ele sonhou meu sonho comigo, ele investiu dinheiro em mim, no meu projeto, então ele entrou comigo, ele me mandou uma mensagem, falou, mano, sabe aquele negócio que você me contou? Se quiser, eu tô com você. Quem faz isso nos dias de hoje? Quem investe uma grande quantidade de dinheiro no meio de uma pandemia? Então eu vejo isso e é por isso que eu honro, é por isso que eu tô ali todos os dias, porque não é só sobre mim também, existem pessoas sonhando comigo. Então devo muito a ele. E nesses últimos períodos para cá, uma pessoa que entrou na minha vida, o Jonathan, que ele é meu aluno, acabou se tornando meu amigo e que sem medir esforços, sem nem saber de nada, me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje. E é uma pessoa que entrou na minha vida há pouco tempo, mas que tem me dado uma força e que tem me dado uma mão grandiosa nesses últimos tempos. Pro estúdio estar acontecendo, pro Gustavo, o Monge estar acontecendo, para a gente estar em pé nos dias de hoje, com conversas, com conselhos. E essas pessoas, nesses últimos tempos para cá, elas foram muito especiais assim na minha vida e também me ajudaram na construção para estar bem no dia de hoje. Sensacional, cara. Já encaminhando aí pro final, né, Monge? Porra, que honra, cara. Não, que isso, papo foi assim... Parece que voou, né? Já vai para 50 minutos. Deixa eu te perguntar, o que é sucesso para você, cara? Cara, eu acho que sucesso para mim é realização. E eu não coloco, e como eu já disse antes, eu não coloco o sucesso como dinheiro. Eu coloco como realização. Hoje, eu não tenho uma grande quantidade de dinheiro. Não tenho, sabe, o dinheiro ainda não me é palpável de forma grandiosa. Mas eu me sinto um cara de sucesso porque aquela fachada Mongifit que tem hoje em uma das artérias de Cuiabá, numa das principais avenidas, ela foi sonhada há 4 anos atrás. Quando eu comecei a dar aula, quando eu entrei na Academia Medley, eu já tinha na minha cabeça exatamente como era a fachada, eu já tinha como era a sala de aula, eu já tinha tudo desenhado na minha cabeça. 4 anos depois, tem uma fachada no meio da avenida, em frente a um mega parque, que é o CT Bonifácia, e meu sobrenome está estampado ali, a minha empresa está estampada ali. Então isso para mim já é um sucesso. E por mais que ele ainda não me dê dinheiro hoje. Então às vezes as pessoas relacionam o sucesso a ser rico, a ter dinheiro, a ter grandes coisas, bens materiais. Mas para mim sucesso é realização. Se alguma pequena coisa, alguma pequena atitude, alguma pequena conquista aconteceu, para mim já é sucesso. E eu acho que hoje sucesso para mim é realizar objetivos dentro das nossas vidas. Incrível, cara. E eu gostaria de perguntar para você que conselhos você daria para, cara, alguém que como você talvez gosta muito de uma coisa, mas tem vergonha ainda, como era com a dança, ou gostaria muito de entrar no meio artístico, de entrar no meio da música, de entrar na foto e tal, mas ainda não encontrou como chegar lá. Que conselhos que você dá para essa pessoa?
Bom, talvez eu não seja a melhor a pessoa para aconselhar, mas eu digo por experiência própria. Primeiro, não se importar com julgamentos. Você sendo a melhor pessoa do mundo, você sendo a pior pessoa do mundo, você fazendo o melhor, você fazendo o pior, sempre vão falar de você. Então foque em você e não se importe com o que as outras pessoas vão achar para o lado negativo. Se você tem um sonho de fazer aquilo e você precisa fazer algumas coisas que na visão das outras pessoas é vergonhoso para elas, mano, faça. No início todo mundo achava que eu era gay, porque o homem começou a postar vídeo dançando na internet. Mas isso nunca me abalou, isso nunca me importou. Então eu sempre coloquei isso de não me importar com o que as pessoas pensam de forma negativa sobre o meu trabalho. Crítica construtiva é diferente de denegrir ou de, tentar colocar para baixo. A outra coisa é se esforçar, se dedicar, se empenhar. A internet está aí para isso, mano. Tudo que você quiser, você aprende hoje na internet. Então, se você tem vontade de aprender a tocar um violão, você tem de graça na internet. Tudo que eu sei hoje sobre foto, vídeo, violão, tudo eu aprendi na internet. Então, se dedique, faça valer a pena, se esforce, aprenda, busque muito. A lição principal para mim é se esforce. Não tem fórmula mágica, é óbvio que a gente às vezes conta com a sorte, com a oportunidade, ser esperto quanto a isso. Se ligue nas oportunidades, esteja sempre ligado, porque às vezes pode ter só uma, às vezes pode ter 4. Mas se você não estiver preparado e esperto para uma ou para 4, você não vai passar todas. Então, a gente só está preparado se esforçando, buscando. Então, eu acho que uma das coisas que eu diria é isso. Isso porque ele não é bom para aconselhar, né? Eu acho, enfim, eu acho que é isso, mano. Que mensagem bacana, que mensagem legal. E para finalizar, cara, teremos a honra de ter um sorteio aí, cara, do Monge. Eu trouxe aí. Cara, o que a gente vai sortear? O que você preparou pra galera? Cara, você quer que pegue ali? Vamos pegar, vamos mostrar pra galera. O pessoal da nossa produção tá pegando ali. Nossa equipe. Que chique, né? Falar nossa equipe. Nossa equipe, né? Então vamos lá. Cara, essa coqueteleira, ela é muito especial pra mim, porque eu pedi ela no terceiro Vem Pro Bailinho. Vem Pro Bailinho é um evento que eu criei, eu já usava isso como nome das aulas, eu sempre uso essa hashtag Vem Pro Bailinho, que é uma forma diferente, de não falar só aula, que a pessoa ela entende que aquilo ali seja um momento bacana. Então, quando a gente vai para uma festa, um baile, a gente vai para se divertir, a gente vai para conhecer pessoas, a gente vai para se sentir bem. Então, Vem Pro Bailinho se remete a isso, as minhas aulas. Que ela se sinta bem, que ela se divirta, que ela conheça novas pessoas. E foi no meu terceiro evento, um dos eventos mais marcantes para mim, nós tivemos um sucesso bacana. Então, eu mandei produzir. Então, uma shakeira, uma coqueteleira que tem... legal, ela mostra pra câmera que tem ali, um valor muito especial para mim. E outra, essa aqui é o nosso uniforme padrão, um pouco mais estilizado, porque o nosso primeiro uniforme, a primeira camiseta Monge Fit que a gente mandou fazer, ela era preta com a logo só. Então, eu decidi fazer hoje, agora, depois... Porque quando teve isso aqui, a gente nem tinha um estúdio ainda. A gente era, só uma pequena sala completamente ruim. Então, ela também tem uma marca especial dentro do meu coração. Vamos mostrar a camisa aí, cara. Por conta disso. Ela é bem simples e objetiva, mas ela tem uma mensagem, para mim, bem marcante. Que é a marca, né, Monge Fit. Que ela tem a marca Monge Fit um pouco mais estilizada. Então a gente manteve o padrão da logo com o estilo que é o novo, o estúdio novo, o Monge novo, a nova localização. Então é a nossa tradicional um pouco mais estilizada e eu espero que a galera goste. Que da hora. Para participar do sorteio, concorrer a essa camisa, concorrer a shakeira, a gente sempre pede pro entrevistado escolher uma frase. Aí, para participar, o cara entra na foto oficial, escreve essa frase. Tem que seguir o meu Instagram, @processo sucesso, seguir o seu, que é o Monge Real, @Monge Real, e escrever essa frase e marcar 3 amigos. Não, já que é da empresa, vamos colocar o Monge Fit, então. Deixa o Monge Fit. Então, seguir o Processo Sucesso, seguir @Monge Fit.
Se quiser, segue lá o Monge Real também, pô. Dá, com certeza. Se puder dar essa moral aí. E qual que é a frase pra pessoa colocar lá, cara? O que você escolhe aí? Enfim, é uma frase... Pode ser a da caneca, pode ser qualquer outra, pode ser uma que você fala bastante, pode ser vem pro bailinho, não sei. Não, vamos colocar Monge Fit além da dança. Monge Fit além da dança. Porra, exatamente. do caralho, é muito bom. Que a gente usa dentro do estúdio também. Perfeito. Então, ó, quer ganhar aqui, cara, essa shakeira maravilhosa, essa camiseta top, quer concorrer, então segue @mongefit, @processo sucesso, escreve Monge Fit além da dança, é isso? E marca 3 amigos. Fechou? Pô, que honra ter você aqui, cara. A honra foi toda minha, mano. Que emoção ouvir essa história, cara. Sabe por que eu fico emocionado? Porque eu me identifiquei muito com você, cara. Que legal. Feliz. Lembrei de você do futebol aqui, lembrando há 15 anos atrás, acho que a gente já jogou um bocado juntos. E ouvindo você falar do que você sente ao ver o nome estampado lá e tudo mais, eu tenho o mesmo sentimento com isso aqui, cara. Quando eu olho o meu estúdio, eu olho a caneca, eu vejo alguém usando a caneca, alguém usando alguma coisa. Cara, isso aqui não me dá um centavo de dinheiro, meu. Não, eu só coloquei grana aqui até hoje, mas é... a realização, o sentimento de construir isso e o que isso impacta na vida das pessoas e o caminho que você está criando, pavimentando aí para as próximas gerações, cara, isso é incrível, isso é imensurável, não tem como colocar preço nisso. Com certeza. Então, pô, uma honra eu que ter agradeço, você aqui, eu desde o seu primeiro contato eu já senti que não é só sobre views, não é só sobre um vídeo bacana que vai para o seu canal, que vai para as nossas redes sociais. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz muito bacana e que tem o mesmo objetivo de vida que o meu, que sonha como eu sonho, que trabalha como eu trabalho, que investe como eu invisto. Então, não é só sobre um podcast. Aqui pode estar crescendo processo de sucesso muito além do podcast. Exatamente. Vou meter essa aí também. Não é só sobre um podcast. Conheci uma pessoa muito bacana. E que... Tamo aí, se você precisar. Pô, cara, que Tamo honra, junto, cara. muito obrigado pela conversa. Que honra, cara. Eu que agradeço. Muito bacana. Pô, agradecer sempre ao meu amigo Sandro aí, cara, nosso produtor. Agradecer ao pessoal da Puríssima aí, um abraço aí, um salve pra galera da Puríssima. Tomar minha água aqui. Agradecer ao pessoal da Panfrigo, que deixou os salgadinhos ali pra gente, deliciosos. Galera, devora os salgadinhos aqui. E ao pessoal da Wall Geek, pelas canecas maravilhosas que a gente utiliza aqui. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Valeu!